Olá, como vai? Neste tutorial nós vamos usar aqui a criatividade para fazermos uma trave de futebol, utilizando alguns recursos básicos e ferramentas aqui junto ao Blender 3D. Aparentemente pode parecer uma forma meio fácil de se fazer, mas tem uma certa complexidade. E vamos ver como é que a gente pode fazer isso de forma simples e prática. Vamos lá começar o nosso tutorial. Vamos iniciar fazendo aqui o travessão, que é a trave do objeto. Então nós vamos selecionar o cubo inicialmente, clicar a tecla X e vamos deletá-lo. Aqui nessa área, já que estamos usando a visão de perspectiva, nós vamos mudá-la, clicando em View e vamos usar a visão de Front, que é a visão de frente. Vamos também mudar o modo de perspectiva para o modo ortográfico, clicando em View. Nessa opção aqui, posso usar a tecla 5 do teclado numérico também. E aqui na visão de dois planos, vocês vão ver que eu tenho a coordenada Z e a coordenada X participando. Eu vou adicionar aqui na área onde está o cursor 3D, bem no centro, com Shift A, uma mesh do tipo Cylinder, que é o nosso cilindro aí já famoso. Eu vou aproximar com a rodinha do meio do mouse. E note que enquanto eu não mexer nesse cilindro, as propriedades do mesmo irão aparecer aqui no lado esquerdo. Nós vamos inicialmente melhorar aqui esse raio, já que esse cilindro aqui se apresenta de uma forma muito grossa. Então vamos vir aqui nessa opção Radius. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse no slider, pressionando, nós vamos arrastá-lo para a esquerda. A gente consegue aqui diminuir, e com essa modificação feita, nós vamos com o cilindro aqui nessa posição, nessa opção, mudar de Object Mode para o modo Edit Mode, que é o modo que vai nos permitir editar o objeto. Clicando aqui, veja que eu tenho o cilindro no centro, e o primeiro passo é eu encostar o cursor na seta vermelha, pressionar o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado eu vou arrastá-lo um pouquinho aqui para a esquerda, para que ele fique próximo a essa coordenada Z, que é a coordenada de eixo espacial Z. Veja que quando eu arrastei a forma, o ponto de origem da forma aqui no modo de edição, ele se mantém aqui no centro, onde está o cursor 3D. Da mesma forma, eu preciso encostar o cursor do mouse sobre a seta azul, que é o transformador de deslocamento. Vou pressionar o botão esquerdo do mouse. Com ele pressionado, eu vou arrastar o mouse para baixo. E vou posicionar essa parte superior aqui do cilindro, encostando bem aqui nessa linha vermelha. Para que o efeito da curvatura que eu quero aqui do travessão saia perfeita, eu tenho que colocar o objeto aqui nessa posição. E com o objeto aqui todo posicionado, eu vou agora clicar a tecla A para desativar a seleção do objeto, pressionar o botão do meio do mouse. Com ele pressionado, eu vou arrastar para que eu possa dar um giro orbital e ver o objeto mais ou menos aqui nesse ponto de vista superior. Aqui embaixo eu vou mudar o modo de trabalho para o modo de seleção de faces. Eu vou clicar nesse terceiro cubo. Com isso agora eu posso selecionar apenas essa face aqui de cima, clicando com o botão direito. E com ela selecionada, nós vamos voltar a nossa visão para a visão frontal novamente. E aqui nós vamos usar uma ferramenta que se encontra aqui na estante de ferramentas da esquerda, na guia Tools, na opção ADD, que se chama a ferramenta Spin. Ela vai fazer aqui uma curvatura dessa face, criando um efeito para o travessão que nós iremos fazer. Então eu vou clicar o Spin. Notem que o efeito já cria para mim uma curvatura dessa face, fazendo com que essa curvatura, vocês vão notar aqui na barra de propriedades do Spin, que está utilizando 9 passos. Se vocês contarem aqui, vocês vão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, ela utilizou 9 subdivisões para fazer esse procedimento de curvatura. E o ângulo que ele utilizou inicialmente é 90 graus. Se eu aumentar esse ângulo aqui, por exemplo, para 180, veja que a curvatura ela se faz de forma bem mais complexa. Mas vamos mantê-la aqui em 90. Pronto, feito isso, nós vamos agora afastar um pouquinho com a rodinha do meio do mouse, selecionar toda essa forma e vamos aplicar a esse objeto um modificador de espelhamento. Vamos criar uma forma idêntica a essa, como se fosse um espelho. Então nós vamos vir aqui na barra de propriedades, no ícone de modificadores, que é essa chave inglesa aqui, e vamos clicar em ADD Modifier. Notem que eu tenho uma coluna aqui chamada Generate. Nela nós temos o modificador Mirror, que é o modificador de espelhamento. Clicando nele, surge uma segunda forma idêntica de modo inverso, e nós vamos aproveitar aqui, enquanto o modificador está ativo,
selecionar essa seta vermelha, encostando o cursor do mouse sobre ela, pressionar o botão esquerdo e vamos arrastar aqui pelo eixo X para dar um distanciamento entre as duas formas. Com esse procedimento, nós vamos precisar agora aplicar o modificador, e para aplicar o modificador nós temos que voltar para o modo Object Mode. Então nós vamos vir aqui embaixo, clicar em Object Mode, e com as formas aqui produzidas, nós vamos clicar nessa opção Apply. Veja que a gente terminou aqui, concluindo a aplicação do modificador. Vamos retornar para o modo Edit Mode. As duas formas estão aqui, e o que nós vamos fazer é pressionar o botão do meio do mouse, dar um pequeno giro. Vamos clicar a tecla A para desselecionar todo o objeto. E com a opção aqui de trabalhar ainda em faces, nós vamos selecionar com o botão direito essa face que está apontando para esse objeto de cá. Sendo selecionada, nós vamos pressionar o botão do meio do mouse, dar um giro orbital para vermos a outra face que está apontando para o objeto do lado esquerdo. Então, vamos manter a tecla Shift pressionada e nós temos agora os dois objetos selecionados. Vamos voltar a nossa visão para a visão de frente. Com os dois objetos, que é a face desse e a face do de cá da esquerda selecionados, nós vamos com o cursor aqui na área ativar o menu chamado Especial, clicando a tecla W. Veja que abre-se algumas opções, e entre essas está a opção chamada Bridge Edge Loops. Nós vamos fazer uma ponte entre as arestas que se encontram do objeto esquerdo com as arestas que se encontram no objeto direito. Veja que quando eu clicar eu consigo fazer a extensão de um com o outro. E se voltarmos aqui para o Object Mode, temos a nossa trave feita. Vamos só aumentar essa parte de baixo aqui, já que ela está muito pequena. Então vamos voltar para o Edit Mode. Vamos pressionar o objeto, dar um giro para ver a parte inferior, tecla A para desativar a seleção. Vamos só selecionar essa face aqui da esquerda com o botão direito, segurar o Shift e selecionar a face daqui da direita. Vamos voltar à visão de frente e vamos dar um E de extrusão para estender. E aqui a gente consegue fazer uma trave bem mais interessante. Bem, o procedimento do nosso objeto trave, vamos voltar ao Object Mode aqui, já está pronto. Essa vai ser a nossa trave aqui no efeito. Vamos dar para ela um material, clicando aqui no ícone de materiais, New. Vamos mantê-lo aqui em Diffuse, essa cor branca. Vamos dar um pouquinho mais só de intensidade aqui nesse branco, arrastando essa tarja bem aqui para cima. O Specular, nós vamos dar mais intensidade para torná-lo um objeto com aspecto mais sólido. E temos aqui a nossa trave por enquanto feita. Vamos trazê-la encostando o cursor aqui na seta azul para cima da superfície imaginária. E vamos voltar à nossa visão, a visão de perspectiva. Pronto, temos aqui o travessão do nosso exercício. Vamos adicionar à nossa área um segundo objeto, clicando a tecla Shift A, que vai ser uma mesh do tipo Cube. Com o cubo aqui, nós vamos aproximá-lo, trazendo para a parte superior. Vamos voltar a nossa visão pela direita e vamos fazer com que esse cubo fique um pouco atrás aqui. Esse cubo vai ser a nossa rede de futebol. Então, pela visão de frente, nós vamos estendê-lo aqui, dando uma escala SX. A gente alonga o cubo pelo X. E vamos dar uma escala SZ. A gente alonga o cubo pela coordenada Z. Vamos puxá-lo para que fique tomando mais ou menos esse espaço. Vamos dar um giro orbital, pressionando o botão do meio do mouse. Nós temos aqui mais ou menos a forma da nossa rede. Por hora, nós vamos só fazer o seguinte. Vamos selecionar o travessão com o botão direito e vamos ocultá-lo por enquanto da nossa cena. Tecla H. Vamos então selecionar o cubo com o botão direito e vamos entrar no modo Edit Mode. Nós vamos editar esse cubo para que esse cubo tenha a forma de uma rede junto a uma trave. Nós vamos vir aqui no modo Edit Mode e vamos inicialmente selecionar a opção de faces. Selecionar essa face que está apontando de forma inversa a seta verde. Clicar a tecla X e aqui a gente pode apagar essa face. Vamos também apagar essa face daqui de baixo. Selecionando com o botão direito, tecla X, Face.
Nós vamos agora selecionar essa opção de trabalharmos aqui com arestas. Vamos selecionar essa aresta daqui do fundo e vamos encostar o cursor na seta azul e trazer um pouquinho para baixo. E com esse procedimento, nós vamos agora transformar essa forma aqui em uma rede de futebol. E para isso, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos encostar o cursor sobre o objeto, aqui no fundo. Vamos usar o Ctrl R, que a gente ativa aquela ferramenta chamada Loop Cut. Se a gente encostar o cursor nessa aresta daqui de cima, veja que eu consigo fazer uma linha lilás na vertical. E essa linha lilás, que é justamente o Loop Cut, se eu movimentar a rodinha do meio do mouse para cima, eu consigo aumentar essas subdivisões, fazendo esse efeito aqui que vocês estão vendo. Clicando o botão do mouse esquerdo a primeira vez e a segunda vez, eu fixo essas subdivisões. Vamos novamente utilizar o Ctrl R, com o cursor ainda aqui nessa face do fundo. Veja que agora eu crio uma linha lilás de modo horizontal. Se eu aumentar com a rodinha do meio do mouse, eu consigo dar mais subdivisões, como se fosse fazendo aqui uma rede na malha do objeto. Clico 2 vezes com o botão esquerdo e fixo a movimentação que eu fiz. E por último, nós vamos encostar nessa lateral o cursor, digitar o Ctrl R. Veja que eu crio uma linha lilás, que é a Loop Cut, de forma vertical. E se eu empurrar a rodinha do meio do mouse para cima, eu consigo dar mais cortes aqui. E vocês vão ver que 2 vezes clicando com o botão esquerdo eu fixo e vocês vão ter aqui essa forma toda subdividida, como se fosse a formatação de um objeto em rede. Porém, quando a gente retorna para o Object Mode, vocês não vão ver esse efeito. Por quê? Essas subdivisões só podem ser vistas no modo Edit Mode. Então, para eu poder fazer o efeito como se esse objeto fosse uma rede, nós vamos usar um outro modificador, clicando no ícone em forma de uma chave inglesa, em Add Modifier, e o modificador que nós vamos usar, ele também se encontra aqui nessa guia chamada Generate. Nós vamos usar o Wireframe. Clicando nele, veja que eu dou um efeito como se fosse uma malha em forma de uma rede. Para nós afinarmos um pouquinho essa rede, nós vamos só diminuir esse valor thickness aqui, vou botar 0.01, eu consigo afinar um pouquinho. E se eu for renderizar aqui essa cena, por exemplo, vocês vão ver que a minha rede, eu tenho aqui o travessão e tenho uma rede feita. Vamos só melhorar um pouquinho a visão aqui pela câmera, clicando em câmera. Eu vou ajustar, e se eu ver aqui por esse ângulo, vocês vão estar vendo o travessão e a rede. Vocês estão vendo o travessão porque aqui na Outline, apesar de eu ter ocultado o travessão pelo modo de visualização, que é o cilindro, vocês vão ver que aqui no modo render ele não está oculto. Se eu clicar nessa câmera aqui, eu desativo. Se eu der o render, eu renderizo apenas a rede. Tá ok? Então vamos voltar aqui à visão dos dois. Vamos sair da renderização com o ESC e temos aqui a nossa rede pronta. Porém agora, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Para nós criarmos o efeito de uma rede flácida, não dessa forma aqui muito dura, nós vamos selecionar o objeto. Vamos só ocultar aqui por enquanto a travessão, vou selecioná-lo com o botão direito, tecla H, e vamos selecionar a rede. E vamos entrar com ele selecionado no modo Edit Mode. No modo Edit Mode vocês não vão ver o efeito do Wireframe, mas vocês vão ver a malha subdividida. E nós vamos mudar a nossa opção aqui embaixo para trabalharmos com vértices. Vamos clicar nessa opção. Vamos desativar toda a seleção que nós temos aí da malha, clicando na tecla A. E nós vamos agora selecionar apenas essas vértices que estão aqui nesses cantos superiores e nessas laterais aqui da frente. Como é que a gente faz isso? Basta eu segurar a tecla Alt e com a tecla Alt selecionada, eu vou selecionar alguma dessas arestas aqui, dessa quina. Veja que eu consigo selecionar esse jogo de arestas e vértices que estão aqui em cima. Para eu manter outras vértices selecionadas, eu vou segurar a tecla Shift, para segurar essa que eu já selecionei, e com o Alt pressionado eu vou clicar com o botão direito nessas daqui da lateral. Da mesma forma, vou clicar nessas daqui da frente. Veja que eu consigo selecionar essas daqui, a de cima, e se eu der uma rotação aqui, um giro, vocês vão ver que eu também seleciono as de cá. E por último, mantendo o Shift pressionado e clicando na tecla Alt, nós vamos selecionar essas arestas daqui de cima. Eu tenho somente essas vértices selecionadas.
todas estão selecionadas, mas eu não quero todas. Eu quero que uma esteja, outra não. Então nós vamos usar um recurso que tem aqui chamado Select e vamos clicar nessa opção Checker the Select com o botão esquerdo do mouse. Veja que quando eu faço isso, eu consigo selecionar apenas uma, outra não, uma sim, outra não, e aí vai sucessivamente. E aqui eu tenho como aplicar a esse objeto um grupo de vértices, dessas vértices que estão selecionadas. Eu venho aqui para a lateral direita, onde eu tenho uma barra de propriedades, vou procurar o ícone que representa o objeto Mesh. Quem é o objeto Mesh? Foi esse cubo que nós transformamos em uma forma de rede. Então nós vamos vir aqui, já que ele é uma Mesh, ele é representado por esse ícone em forma de 3 pontinhos, que representa a Mesh. Clicando nele, nós temos aqui uma guia chamada Vertex Group. Nós vamos criar um grupo de vértices para essas vértices selecionadas. E isso é feito clicando nesse sinalzinho de mais. Quando nós clicamos, o programa já coloca um nome de grupo chamado Group. Vocês podem alterar esse nome se vocês quiserem. Basta clicar 2 vezes. Eu vou botar aqui, por exemplo, Priscília. Pronto. E com esse nome aqui, eu vou atribuir a essas vértices selecionadas esse grupo. E como é que eu faço isso? Com elas selecionadas e o grupo feito, eu venho aqui em Assign e crio já o grupo. Para testarmos se o grupo está sendo válido ou não, basta a gente desselecionar essa opção e selecionar novamente. Isso mostra que o grupo foi criado. E feito esse procedimento, nós vamos selecionar toda a malha do objeto com a tecla A e vamos aplicar ao objeto um efeito físico, clicando no ícone em forma de uma bolinha de ping-pong, chamado Cloth, que significa tecido. Vamos clicar nele e com o efeito de tecido aplicado à malha, nós vamos aqui nessa configuração dos tecidos, Cloth, nós vamos nessa opção Presets, que são configurações, clicar nessa caixinha com o botão esquerdo e eu vou aqui definir a opção Cotton, que é algodão. Se eu der uma animação aqui, vocês vão ver algo nesse sentido. O objeto vai começar a se animar, isso eu só vou poder ver no modo Object, tá? Você vai ver o objeto, ó, caindo, porque é um tecido, mas não é isso que eu quero. Eu quero que esse objeto fique fixo naquelas presilhas, que é aquele grupo que eu criei. Então, para eu manter o objeto fixo, eu vou vir aqui nessa opção Pine, que significa fixar, e vou escolher aquele grupo de vértices que eu determinei, chamado presilha. Se eu quiser dar o efeito aqui agora do Cloth, apertando a animação, vocês vão ver, ó, que ele começa a se tornar flácido, como se fosse uma rede. E nesse ponto aqui, se eu der a renderização, vocês vão ver que eu não tenho mais aquele aspecto duro. A rede parece aqui que tem o seu aspecto flácido. Bem, pessoal, temos aqui a rede, temos a trave, e apenas para finalizar o nosso tutorial, vamos ver como é que a gente pode fazer uma espécie de uma superfície aqui gramada. Então, nós vamos selecionar a rede, e com ela selecionada, vamos clicar o H também, e vamos acrescentar a nossa área de trabalho com Shift A, uma mesh do tipo Plane. Esse aqui será o nosso campinho gramado. Não vou fazer um campo todo cheio de detalhes, não. Para essa superfície, nós vamos dar um material, clicando em New. Esse material, vamos botar uma cor aqui verde. Vamos escurecer um pouquinho esse verde aqui. Para darmos um efeito aqui como se fosse um efeito de grama, nós vamos aplicar a esse material de superfície um efeito de partícula. Vamos clicar aqui nesses ícones em forma de estrelinhas. Vamos clicar em New. O programa já coloca um efeito de partícula aqui. Vocês vão ver algumas partículas sendo emitidas. Mas nós vamos mudar o tipo aqui para o formato Hair, que significa pelo. Veja que em vez de pontinho, nós vamos ter esses pelos aqui enormes. O controle do tamanho desses pelos, a gente pode fazer a partir dessa opção aqui chamada Hair Length, que é o comprimento. Vamos pressionar o botão esquerdo do mouse aqui, arrastá-lo para a esquerda, para diminuir esse comprimento, e vamos ter um comprimento aqui, vocês estão vendo? Ó, bem menor. E vamos dar um número maior aqui de partículas, para criar mais gramas. Vamos botar aqui 6.000. Pronto. Para dar um efeito legal, nós vamos vir aqui, procurar uma guia chamada Children. Está vendo aqui? E nessa opção Children, nós vamos clicar em Interpolated. Veja que quando eu crio Interpolated, vocês vão ver um efeito melhor aqui
na grama que eu quero dar. E aqui eu posso usar, por exemplo, nessa opção em Children do tipo Effects, aumentar esse valor de clamp aqui. Posso dar um valorzinho mais alto. Eu faço essa distorção. Se eu der uma renderização aqui, antes de dar a renderização, eu vou pedir a vocês que vocês, veja que aqui em cima, onde tem o Children, logo embaixo do Interpolated, tem uma opção chamada Render. Está no valor de 100. Se vocês deixarem 100, esse processo aqui de renderização demora muito, porque ele vai fazer com a qualidade perfeita. Então eu vou diminuir aqui para 10, só para vocês verem o efeito de forma mais rápida. Então deixa um valor bem menor aqui, tá? Então agora dando a renderização, temos aqui já o efeito, né? Como se fosse um campo ou um chão gramado, a nossa trave e a rede. Para melhorar um pouquinho mais essa visualização aqui, vamos sair da renderização com ESC. Vamos dar um S para aumentar um pouquinho mais esse campo. Trazer um pouquinho mais para baixo para que ele encoste bem na superfície. Vamos ver agora como é que fica aqui a nossa renderização. Vamos voltar aqui para o modo de câmera, que aí fica melhor para a gente posicionar a câmera do jeito que a gente queira. E vou selecionar a nossa grama, que é o objeto, superfície, encostar a setinha no cursor azul e vou aproximá-lo aqui, do objeto rede, para que ele fique bem rente. Pronto, se dermos agora a renderização, veja que eu crio aqui a visão de uma trave com uma rede e um campinho aqui meio gramado, ok? Para nós gravarmos essa cena como se fosse uma imagem, a gente pode vir aqui no ícone Scene, que é a câmera fotográfica. Aqui em Dimensions eu vou escolher uma opção aqui de colocarmos em 720, que é o HD TV 720. E a saída, eu não vou querer um vídeo não, vou querer uma imagem do que eu fiz aqui. Então eu vou escolher um nome, por exemplo, eu vou colocar aqui trave. E nessa caixinha eu vou escolher opções de imagem. Então vou escolher aqui JPEG. Bem, eu já escolhi aqui a saída como se fosse uma imagem JPG. Porém, veja que se eu clicar o Animation aqui em cima, ele vai fazer 250 imagens desse objeto, porque aqui nessa opção Frame Range, eu estou utilizando de 1 a 250. Então, para evitar isso, eu tenho que definir o quê? Qual é o frame que eu estou utilizando aqui para fazer a renderização? Não é o 17? Então, eu escolho aqui Start Frame 17 e End Frame eu escolho 17. Pronto. Quando eu der a animação, ele não vai fazer um vídeo, ele vai fazer uma imagem JPEG com um frame apenas e utilizando o frame 17. Então, se dermos Animation aqui, veja que a renderização começa a acontecer aqui na área e notem que eu estou utilizando apenas um frame, porém eu estou criando a imagem. E está aqui o efeito que o programa criou para mim. Então, se eu quiser vê-lo como ficou em imagem, eu dou o play. Ele vai apresentar a imagem que ele criou aqui. Tá? Aí cabe a vocês usarem a criatividade e boa sorte aí junto a esta dica. Grande abraço e até o próximo tutorial.